E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bela, sejam bem-vindas ao canal da Bailarina Preparada. Hoje eu estreiei um novo quadro lá no Reels do Instagram, que é o 1 Minuto de Ciência, onde eu pretendo trazer informações sobre algum artigo científico em 1 minuto. E eu sei que tem muita gente que se interessa em saber um pouquinho mais, de forma detalhada, sobre esses aspectos científicos da preparação física para dança, então eu resolvi expandir esse quadro, trazendo também um vídeo em formato de aula mesmo, sem muitos cortes, comigo falando sobre o artigo científico em questão. Nós vamos começar esse quadro por aqui hoje, então eu preciso muito saber o feedback de vocês, tá? Assistam a aula, vejam se vocês gostaram, comentem bastante aqui para eu saber se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo ou não. Então, para começar, eu vou trazer vocês aqui para minha tela. O artigo que eu analisei lá no Instagram foi esse aqui, Preparing to Perform, Periodization and Dance. Gente, meu inglês é maravilhoso, né? Mas é um artigo que fala sobre periodização na dança, é de um autor consagrado nas ciências da dança, é um artigo muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem o nosso grupo de estudos, onde eu vou disponibilizar esse artigo para vocês. Mas vamos então à análise desse artigo. Nele, ele começa falando um pouco sobre por que a periodização na dança é importante, e isso acontece porque as demandas coreográficas, fisiológicas e físicas da dança aumentaram muito, né? A gente vê aí que bailarinas fazem coisas que não faziam antigamente, coisas incríveis, por sinal. E por conta disso também aumentou o número de lesões por fadiga, por cansaço, por uso excessivo, enfim. Então, apesar da periodização ser um conceito que veio do esporte, a dança está se apropriando, se adaptando a esse conceito para tentar atingir um pico de performance em um determinado momento do ano ou em mais de um momento e tentar reduzir um pouco também esse número de lesões por fadiga, por uso repetitivo, uso excessivo e tudo mais. Aqui é importante a gente falar sobre um conceito que se chama supercompensação. Nesse conceito, vocês podem ver aqui que a gente tem um estímulo, que seria a aula de dança ou treino de condicionamento físico, e logo depois desse estímulo, a gente tem um pequeno decréscimo da capacidade física ou técnica, por conta do cansaço mesmo, de uma exaustão após o treino. Nesse período aqui de recuperação, que ele coloca aqui um tempinho... essa imagem não é do artigo, tá, gente? É uma imagem de supercompensação, não está no artigo em si, mas eu peguei aqui porque eu acho interessante mostrar para vocês. Para que você consiga ter a melhora do condicionamento físico, você precisa esperar um determinado período de tempo, e aí nesse período de descanso é que o corpo vai falar: ok, ela deu esse estímulo aqui para mim, eu preciso me recuperar, porque caso ela dê esse estímulo de novo, eu vou estar mais preparado. É assim que o corpo pensa. Então ele se prepara um pouquinho mais. E aí você dá um novo estímulo do treinamento, com aulas técnicas e físicas, enfim, tem uma nova queda, só que agora você vai partir de um ponto um pouquinho mais alto. Se você acaba não descansando o suficiente, ou se você não está preparada para esses diferentes períodos, se você não segue uma periodização, você pode dar um estímulo aqui, em um período onde você não está 100% recuperado, ou seja, não aconteceu ainda a supercompensação. E aí, ao invés de subir e descer mais um pouquinho, você vai descer de novo. E aí você vai se recuperar incompletamente, vai descer de novo, vai só descendo, só ladeira abaixo. E aí, o que ele fala nesse artigo, que eu acho que é sensacional, é o conceito de tapering. O tapering é um processo que vai facilitar a reversão da fadiga que é causada pelo treinamento, que é esse decréscimozinho aqui que a gente tem. Ele vai facilitar essa recuperação da fadiga sem ter nenhuma perda na adaptação ao treinamento. E isso, ele mostra lá alguns estudos que observaram cerca de 1 a 6% de melhora no desempenho utilizando esse processo tapering de 3 a 6 dias antes de determinadas performances.
E aqui é importante destacar que a gente tem alguma diferença entre a dança e os esportes. Na dança, a gente tem macrociclos um pouco menores. Nos esportes, gente, eles fazem planejamento de 4 em 4 anos. Não é em todo esporte que isso acontece, não é para todos os níveis, claro. Isso a gente está falando de atletas olímpicos que acontece esse planejamento. Na dança, a gente não tem isso, né? Os nossos macrociclos precisam ser menores, até porque a gente não tem só uma competição, como é o ciclo olímpico, né? Seria uma competição mais importante. Às vezes a gente tem vários espetáculos ali decorrendo ao longo de um mês, ou então num mês você vai fazer um exame da Royal, num outro mês você vai fazer um espetáculo, num outro mês você vai participar de um concurso. Então, assim, tem várias apresentações ao longo de um curto período de tempo. E tem também muitas apresentações que não estão no calendário, né, gente? Quantas vezes a gente já foi se planejar para fazer alguma apresentação, mas a data não saía, a gente não sabia se passou ou se não passou, enfim. Então é um pouco desorganizado com relação a isso. A gente tem que internalizar essa informação e fazer o máximo que conseguir para conseguir se organizar, né? Aqui tem um exemplo de um tapering que poderia ser aplicado a uma companhia de dança. Eu quero frisar que isso é aplicado a uma companhia de dança profissional, tá? Imagina aqui que essa é a semana da performance. Aqui no 6º dia, são 6 dias, no 6º dia é o dia da performance, ó, pretinho, pretinho. Esse é o dia da performance. Aqui são as horas e aqui são os dias da semana. Então nós temos aqui treino suplementar e ensaio. O xizinho, essa linha aqui é a linha do volume, ou seja, das horas, né? O tempo, a quantidade de ensaios e de treinos suplementares. E aqui é a curvinha da intensidade. Aqui está o percentual. Quando você vai fazer a performance, você tem que estar aqui no 100% de intensidade, né? Para você dar realmente o seu melhor. E olha só que interessante o que acontece com a curvinha do volume. O volume começa aqui super alto, aqui vocês podem ver que tem um volume de 8 horas de ensaio, 2 horas de treino suplementar, por isso que eu frisei que isso é algo que está sendo aplicado a uma companhia de dança. E aí, ó, no 2º dia da semana, já reduziu em 1 hora aqui o treino suplementar e o volume dos ensaios continuou o mesmo aqui, 8 horas. No 3º dia, já não tem mais nenhum treino suplementar, olha só que interessante. E o volume continua o mesmo. No 4º dia, olha como cai pela metade praticamente aqui o volume dos ensaios. No 5º dia, mantém essa metade do volume. E no 6º, que é o dia da performance, quase não tem ensaio, gente. Ó, aqui, 2 horinhas de ensaio. Porque a intensidade precisa estar alta e o volume precisa estar baixo. É isso que vai fazer com que os bailarinos tentem atingir o pico de performance ali no momento da apresentação. Eu sei que talvez não pareça fácil, né? Pareça meio difícil fazer isso e pareça não ter aplicação para você que está assistindo e não é uma bailarina profissional, mas você pode sim fazer isso na sua próxima apresentação. Você pode reduzir os treinos extras que você faz, você pode diminuir um pouco as horas de ensaio. Eu sei que se você falar isso para sua professora, ela não vai gostar. E é claro que você não pode faltar aos ensaios, gente, pelo amor de Deus, não tô falando isso, tá? Vão para os ensaios de vocês. Mas o que eu tô dizendo é que você não precisa acabar o ensaio e ficar lá treinando horas e horas, precisa chegar em casa e repetir um movimento que não saiu. Não, você não precisa e não deve fazer isso, tá? Aqui tem um exemplo de uma programação sugerida pelo artigo científico do que seria o dia desses bailarinos, né? No dia da performance. Uma aula breve aqui de aquecimento, o ensaio aqui que teria 2 horas e meia, como a gente viu, né? Um volume bem baixinho. Depois, uma refeição que teria que ser de 3 a 4 horas antes da performance, um descanso até a hora da performance, 20 minutinhos antes, uma aula breve de aquecimento. Então, esse seria a programação ideal para uma companhia de dança no dia da performance. Isso sugerido pelo artigo, tá? Ah, e aqui, muito importante, eles colocam, né, que ensaios longos, eles são contraproducentes. Então, chega ali num momento que é aproximadamente 30 minutos depois, a gente já começa a ter perda de aprendizado. Ou seja,
Não adianta ficar batendo na mesma tecla, porque isso só vai deixar você mais cansada. Isso é um recado muito importante para professores de dança. Professores que, quando vocês começarem a perceber que os alunos estão cansados, não estão entendendo direito, não é porque eles estão fazendo corpo mole, às vezes eles estão só cansados. E você insistir naquela aula, naquele ensaio, pode prejudicar demais tanto o aprendizado quanto a performance e pode até aumentar o risco de lesão. Então, muito cuidado com ensaios longos, tá? E evitem ao máximo esses ensaios quando estiverem na semana da sua performance. Para fechar aqui, ele fala um pouco sobre o tapering aplicado ao exame vocacional. Na verdade, não é o tapering, seria a periodização por inteiro. Uma programação ideal seria diferente da programação que a gente vê, que a gente costuma ver no dia a dia, né? Num ano completo. Mas a programação ideal seriam blocos de 6 a 8 semanas, mais ou menos 2 meses, né? Separados por intervalos de 1 a 2 semanas. Então seria assim, cada 2 meses de aula e ensaio, teria 1 a 2 semanas de férias, né? Seria mais ou menos assim. Aí cada um desses blocos teria um foco específico e teria que ter uma única apresentação que seria o grande finale. Todas as outras apresentações, eventos e tal seriam pequenos testes, né? Pequenos gostinhos ali do grande finale que seria a apresentação final. A conclusão, então, coloquei aqui a conclusão toda para vocês verem, mas aqui ele diz que uma das lições mais importantes que o esporte mostrou, né, pra gente nos últimos 20 anos é que a qualidade de uma sessão de treino é mais importante do que a sua duração e a sua quantidade. A gente precisa entender isso na dança e eu vejo na prática que a gente não entende. Muitos bailarinos e professores ainda têm aquela ideia de quanto mais melhor. Não é bem assim que funciona, né? Outra conclusão aqui, que um ensaio ou uma aula de dança pode durar por tempo indefinido, né? Mas a qualidade do movimento vai ser impossível de ser atingida se você continuar por tempo indeterminado. Então, aqui o professor, o diretor, precisa reconhecer em que momento essa qualidade começa a cair e você precisa parar a sessão de treino. Vários exemplos aqui da periodização, mas aqui ele diz, não é um formato rígido, mas é uma base que você precisa ir adaptando ao dia a dia dos seus bailarinos, de acordo com todas as especificidades que cada um deles tem. E da turma também como um todo. O calendário, né, a periodização, ela incorpora tudo que o bailarino faz, incorpora o descanso, as aulas, os ensaios, os treinos suplementares e tudo mesmo. E o ideal é que realmente tudo isso seja abordado dentro de um planejamento. E por fim, a periodização é algo dinâmico e deve ser continuamente ajustada para refletir mesmo as mudanças nos calendários dos bailarinos, né, e dos seus níveis ali de condicionamento físico. Então, gente, eu acho que de principal aprendizado sobre periodização, sobre esse artigo, é que menos é mais. Vamos tentar prestar mais atenção na qualidade dos movimentos, na qualidade das aulas, dos ensaios, dos treinos suplementares, porque não adianta ficar horas e horas se matando, martelando ali numa tecla, sendo que isso só vai deixar você mais e mais cansada. E espero que vocês tenham pegado aqui também algo importante sobre o tapering, né? Sobre reduzir o volume na semana da apresentação. Eu sei que tem apresentação chegando aí para vocês também. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Manda ele aí pro seu professor, como quem não quer nada. Compartilha com alguém. E, por favor, deixa aqui o seu comentário se você gostou desse tipo de conteúdo, dessa aulinha aqui rápida falando sobre um artigo científico. Eu preciso saber se vocês gostaram para continuar fazendo ou não, tá? Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já clica no botãozinho para se inscrever e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Se você gostou desses conteúdos, aproveita e assiste esses aqui que você vai gostar também.